Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre devoção, santos de devoção e como escolher. Vamos utilizar 5 passos para isso. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tic, @umdiadecadavez, e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões. Inclusive, postei um texto recentemente sobre amizade entre homens e mulher. Será que é possível? Vai lá conferir. E eu vou amar encontrar vocês por lá. Mas vamos falar sobre santos de devoção, porque eu já vi algumas pessoas me perguntando: nossa, Chay, quais são os seus santos de devoção? Como que aconteceu? Você tem alguma história com eles ou não tem? E sim, eu tenho santos de devoção. Na verdade, eu tenho um santo mesmo de devoção, que é São Bento, porque eu tenho uma história maravilhosa com São Bento. Inclusive, até já contei essa história lá no Tic, acho que no Insta também. Aqui eu acho que ainda não cheguei a contar, mas eu tenho uma história muito forte com São Bento. Ele realmente, eu sou muito conectada a ele, e todos os meus terços praticamente são de São Bento. Sempre que eu vejo alguma coisa dele, eu sou muito apegada a ele, né? Então, sempre que eu vejo alguma coisa dele, uma pulseirinha, eu sempre procuro adquirir. Então, ele é o meu santo de devoção. Agora, tem santos que não são de devoção, mas de alguma forma são santos que eu tenho grande carinho e admiração. E alguns deles são São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e de mulheres, né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Idelgarda, e Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Joana d'Arc. São santas assim que realmente, com certeza, são santas assim que me inspiram muito, né? Mas como que eu posso escolher um santo? Eu sempre digo que a gente não escolhe um santo. Geralmente as coisas vão acontecendo e quando a gente vê, a gente já é devoto. Então é muito mais algo que vai crescendo do que algo intencional, né? E além disso, uma coisa que é importante destacar para você que está buscando aí alguma devoção, é sempre muito bom a gente refletir sobre quais santos a gente mais se identifica, quais a gente mais conhece. Então a gente pode fazer esse caminho em 5 etapas. A primeira é pela reflexão pessoal. E como fazer essa reflexão pessoal? Primeiro, eu sugiro que você reflita sobre quais santos você conhece, quais santos você já ouviu falar. Provavelmente você deve conhecer aqueles santos que são mais famosos ou aqueles santos que geralmente são santos de algum feriado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tem São Sebastião, né? São Sebastião, ele é padroeiro do Rio de Janeiro. Tem Nossa Senhora de Aparecida, que é padroeira do Brasil. Santo Expedito, que é o padroeiro de algumas cidades, né? O santo de algumas cidades. Então, provavelmente deve ter aqueles santos que você mais conhece, que você mais ouviu falar. Então, vai pesquisando assim, pensa em quais santos você conhece e se você tem alguma história, algum momento de vida relacionado a esses santos. Então, por exemplo, Santo Expedito, né? Ele é padroeiro de algumas cidades. Você tem alguma história, algum momento assim que você lembra? É feriado de Santo Expedito. Todo feriado de Santo Expedito eu vou na casa da minha avó, né? Ou São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro. Então, sempre que tem esse feriado, eu vou para casa da minha tia, eu vou para casa do meu avô, enfim. Então, provavelmente você deve ter alguma história, alguma lembrança com algum santo, né? Então, é importante resgatar na memória, né? Quem são esses santos que você lembra ou já teve alguma história, algum momento importante, especial na sua vida. Bom, o segundo passo que eu diria é a identificação, porque sempre tem alguns santos com os quais a gente se identifica mais, né? Eu, por exemplo, eu sempre me identifiquei muito com santos que tenham uma história muito forte
e ao mesmo tempo santos que tenham muita resiliência e santos que tenham algum quê a mais no sentido assim científico, intelectual. Então, por exemplo, né, São Bento. O São Bento, ele é de uma história de resiliência, de força muito grande, né? Além disso, São Bento, inteligentíssimo, ele foi inovador em tantas coisas, ele foi pioneiro em tantas coisas, né? Todas as tradições beneditinas, os mosteiros, enfim, tanta coisa. A história de São Bento é tão vasta. Então, isso são coisas que me cativam, são coisas que eu realmente admiro muito ele, né? Agora, São Tomás, toda a intelectualidade que ele tinha e ao mesmo tempo ele era uma pessoa tão simples, tão humilde e tão forte, sabe? E ele era uma pessoa que digamos que não era popular, não era um rapaz popular, não era um rapaz fortão, não era mas ele era assim uma pérola, ele era uma joia rara, assim, quem o conhecia sabia do valor de São Tomás, né? E Santo Agostinho, né? A história dele é incrível, ele tinha uma vida bem avessa, uma vida bem, né, bem complicada, e ele dá toda a volta por cima e acaba se tornando um dos maiores expoentes da Igreja Católica. Santa Hildegarda, nossa, toda a parte intelectual, científica, ela era muito estudada, era de um intelecto extraordinário. A força também de Santa Joana d'Arc. Gente, eu poderia ficar horas e horas falando aqui, né? Mas, então, você pode pesquisar quais são os santos que você se identifica. Então, no meu caso, né, inteligência, resiliência, força, são coisas que realmente me identificam bastante. E claro, seria interessante você pesquisar a história de alguns santos, né? Então, histórias de santos que você já ouviu falar, que você conhece por nome, mas você não conhece a história. De santos, assim, que às vezes você viu em algum lugar, por exemplo. Muitas vezes você já viu aquela imagem de santo em alguns prédios, em algumas casas, mas você não sabe que santo é aquele, né? Que imagem é aquela, né? Então, é muito importante fazer essa pesquisa, né? E, além disso, é muito importante também ter uma conexão emocional. Então, muitas pessoas são devotas de algum santo porque tem alguma história que conecta com esse santo, né? Eu, por acaso, tenho uma história muito bonita com São Bento, e é por isso que faz todo sentido eu ser devota a ele, né? Mas eu também sou muito apegada ao Sagrado Coração de Jesus. Eu também sou muito apegada à Nossa Senhora em momentos de muito aflito. Eu já recorri à Nossa Senhora e ela realmente, assim, ela é como mãe, ela chega na hora certa, né? É impressionante que Nossa Senhora, assim, na hora que tem que aparecer, nem que seja no último minuto do segundo tempo, ela aparece, né? É coisa de mãe. E a amizade espiritual. É muito importante a gente ter uma amizade espiritual, porque geralmente a gente é amigo de quem? Não só de quem a gente gosta, mas de quem a gente admira, né? Então a gente busca no outro aquilo que muitas vezes nos falta. Então a gente gosta de ser amigo às vezes de uma pessoa porque a gente admira a força daquela pessoa, a história daquela pessoa, ou porque aquela pessoa nos completa em alguma coisa. Então é muito interessante nós termos amigos de fé, amigos, né, que nos levam para o céu. E os santos são exatamente isso, né? Então, por isso que é uma amizade espiritual, porque os santos, eles nos ajudam a trilhar a jornada da santidade, porque nós temos neles exemplos de pessoas que buscaram viver a santidade, né? Então, através desses 5 passos, nós podemos clarear aí, né? Ter um certo discernimento sobre como ter a devoção. E lembrando que católico não adora santo, católico não adora imagem, né? A adoração só existe para Deus, né? É o único a quem adoramos. Ele é a nossa latria e os santos são a nossa dulia. Ou seja, nós veneramos os santos.
Nós veneramos pela Dulia. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de seguir e de comentar. E comenta, por favor, qual é o seu santo de devoção. Eu quero muito saber. Se você também é devoto de São Bento, comenta aqui, tá? Comenta que eu vou amar saber todo mundo que é devoto dele, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.